Fala galerinha, beleza? Bom, a gente vai começar a estudar o tópico 8.4, que vai ser calor sensível, tá? Bom, o que é o calor sensível? O calor sensível vai ser a quantidade de energia necessária para a gente conseguir variar ou alterar a nossa temperatura. Olha só, a barra de ferro ela continua no estado sólido, só que ela está vermelha. Essa coloração vermelha indica o quê? Que ela está em um alto grau de temperatura. Houve, tá, uma absorção de calor sensível que houve aqui a variação de temperatura. Então é uma sequência, tá, de ocorrências, uma sequência de fatores que leva ao ganho de energia, ou seja, de calor, tá? Calor na forma térmica. Então, o calor sensível, ele vai se dar através de uma equaçãozinha simples, que vai ser a quantidade de calor sensível, tá? É igual ao C, que é o coeficiente, olha só, o Czinho aqui é o nosso coeficiente, o C é o nosso coeficiente, tá? De ganho calorífico. O M é a massa e o ΔT é a variação de temperatura. Bom, dizendo-se a equação ou enunciado que traduz essa equação é o seguinte: a parte do calor sensível, tá, é um fenômeno regido pela lei da física que a gente conhece como equação fundamental da calorimetria, beleza? E essa equação calorimetria é a quantidade de calor sensível, traduzida por Q, tá? Que é o produto da massa, a variação da temperatura e a constante de proporcionalidade, que a gente vai chamar de Czinho. Ou a gente pode chamar essa equação de Q-macete, beleza? Na qual aqui eu troquei o θ por T, por isso Q-macete, para ficar mais fácil de vocês entender como funciona. Bom, a equação, o que é o Q? Q é a quantidade de calor sensível, que vai ser dado em calorias ou em joule. Bom, o C, que é o calor específico ou a constante de proporcionalidade, ela vai trabalhar em calorias grama por grau Celsius ou joule quilograma por grau Celsius. Beleza? Bom, a massa ou gramas ou quilogramas depende do C, pessoal. Se o C ele te der em calorias grama por grau Celsius, você tem que utilizar a massa em gramas. E a temperatura sempre em graus Celsius. Se o C ele te der em joule quilograma por grau Celsius, a gente tem que utilizar o quilo, beleza? Então, o C é quem vai reger as unidades nessa equação. Lembrando que eu não posso colocar unidades diferentes, tá? Elas têm sempre que estar ali seguindo a proporção. Bom, é interessante que a gente vai entender o seguinte, que uma quantidade de calor maior do que zero, o meu corpo ganha calor e, consequentemente, aumenta a temperatura. Se o Q for menor do que zero, ou um número negativo, a gente vai ter a perca de calor, beleza? Bom, aqui a gente tem o valor de C, na qual C é o meu calor específico. Então, o calor específico, que é o Czinho, ele vai demonstrar o seguinte: é o calor específico dessas substâncias aqui. Ou seja, o alumínio, a água, o álcool, e cada um tem um valor. Como que eu sei se ele vai ser maior ou menor? Eu estabeleci como a água sendo o padrão, tá? Em relação à água, olha só, eu determino os outros padrões de calor específico que atuam no meu corpo. E cada um elemento desse, ele precisa dizer se você está trabalhando com a água, se você está trabalhando com o álcool, se você está trabalhando com o ferro e assim por diante. Até o gelo tem um calor específico diferente, beleza? Bom, pessoal, a gente vai trabalhar com um exemplo na qual a gente vai determinar a quantidade de calor sensível. Então tá, qual a quantidade de calor sensível necessária para aquecer uma barra de ferro de 2 kg de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius?
tá? Dado que o calor específico do ferro, o Czinho, vai ser 0,119 calorias grama por grau Celsius. Analisando o exercício, a gente já tem aqui, olha só, o Czinho. E o Czinho, ele deu em calorias por grama grau Celsius. Ou seja, a massa, nesse caso, tem que estar em gramas. Tenho que passar os 2 quilos para gramas. Preciso. Olha lá, 2 kg para gramas, eu vou ter aqui o Ki macete, vai ser o Czinho que ele me deu, a massa que é 2.000 e a variação de temperatura estava em 20 e vai para 200. Então eu tenho aqui, ó, 200 que é a final, menos 20 que é a inicial, gerando o valor de 180. Multiplicando tudo isso aqui, eu vou achar 42.840 calorias, beleza? Ou 42,84 kcal, utilizando, é claro, a regra de notação científica. Beleza, pessoal? Hoje a gente conseguiu ver o que é calor sensível, como que a gente vai trabalhar os calores sensíveis dentro dos objetos, quais são as constantes de proporcionalidade. Espero que vocês tenham gostado da aula e obrigado por ter assistido. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.